Paz do Senhor Jesus, igreja. Tudo bem com vocês? Bom dia. Quem não me conhece, meu nome é Ademilson. Pode me chamar de AD. Hoje é um culto muito especial para nós, como igreja. E muito especial para os nossos irmãos que estão sendo perseguidos por Jesus, por amor a Jesus. Essa peça que vocês viram agora, aconteceu duas situações. Primeiro, uma situação de um cristão que está sendo perseguido, que foi expulso da sua casa, foi expulso da sua família. E uma igreja livre, que tem todos os privilégios da palavra do Senhor Jesus, tem todo o privilégio de orar livre, tem todo o privilégio de falar a palavra do Senhor Jesus. Mas muitas das vezes nós temos gastado o nosso tempo para fazer uma oração que não tem valor nem para você, nem para Jesus. Muitas das vezes nós temos pedido coisa para Jesus com coisas pequenas, umas coisas pequenas, carro. Eu não estou falando que um carro não é importante para a família, sim. Mas o que o Senhor quer falar conosco, igreja livre? Que você pode mais. Que você pode fazer mais. Amém? E eu queria falar algo com vocês, que Deus tocou no meu coração. Eu queria que você abra a sua Bíblia. Sua Bíblia ficou lá, né? Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios 5:17. Vamos ler juntos. Diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando nós falamos em nova criatura, querido, nós temos que lembrar de algumas coisas do passado. Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora. Eu quero que você comece a lembrar quando você era do mundo e vivia uma vida de amargura, um pecado de amargura agora. Falar para você, está amargo aí na boca? Você quando lembra da sua vida que você vivia, está doendo em você, pensando, você está sentindo um gosto amargo? Pode olhar para mim. O Senhor Jesus, eu vou falar da minha vida, tá? Eu vivia uma vida das drogas, prostituição. E no dia 20/9 de 2009, Jesus me resgatou. E eu aceitei ao Senhor Jesus. No dia 14 de novembro, eu fui batizado nas águas, de 2009, 14 de novembro de 2009, fui batizado nas águas. E como o que Deus fez na minha vida, querido, foi algo sobrenatural. Hoje, na minha vida antiga, quando eu vivia no mundo, eu andava na rua, as pessoas não davam nenhum valor para mim. E esse daí é um traficante, esse daí vai ser mais um drogado, esse daí daqui a pouco vai morrer, ou esse daqui a pouco vai ser preso. E hoje eu tenho liberdade de andar. Quando as pessoas olham para mim e falam, nossa, esse menino mudou. Olha o que Jesus fez na vida desse menino. Então, quando você é nova criatura, a sua vida tem sido testemunha para as pessoas de fora. A sua vida tem sido referência para as pessoas que estão lá de fora. Mas, como filho do Senhor Jesus, como filho de Deus, muitas das vezes nós temos pecado em algumas coisas, né? Porque assim, no finalzinho ali, e assim alguém está em Cristo, é a nova criatura, e as coisas antigas já passaram. E eis que fizeram as coisas novas, ou seja, as suas coisas antigas, as práticas que você tem praticado, não basta mais, não pode valer mais para a sua vida. Você tem que esquecer ela. E Deus tem coisa nova na sua vida. Exemplo, vamos colocar coisas pequenas, um exemplo pequeno, mais ou menos, quando no sábado, se alguém já foi para balada, eu não sei, você ia para balada no sábado, no domingo você estava dormindo, ou então estava numa ressaca assim, ou não. E hoje de manhã, o que você está fazendo? Você está na casa do Pai. Está na casa do Pai para sentar na mesa dele e ceiar junto com ele. Então assim, olha a coisa nova que Deus fez na sua vida.
Mas eu não queria só falar da sua vida nova, mas eu queria, antes de eu falar sobre perseguição, antes de nós falarmos de perseguição, nós temos que estar lembrando como era a nossa vida antiga para a nossa vida nova. E para um novo convertido, para uma nova criatura, ter que viver, ter que andar na contramão do mundo. Lá em Mateus 5, 44, 45 diz assim: mas este digo, ame os seus inimigos e ore para aqueles que os perseguem, para que você venha a ser filho do seu Pai que está no céu. Olha o que Deus está te falando. Deus está pedindo que você, nova criatura, tem que amar o seu inimigo, tem que perdoar seu inimigo. Meu, é incrível. Como é que pode, Deus? Então eu apanhei, então eu estou sendo xingado, e você está pedindo para mim amar aquele que me xingou, aquele que me insultou. Você está pedindo para mim amar aquele estuprador, é isso, Jesus? Você está pedindo para mim amar o traficante que deu droga para o meu filho? Você está pedindo para mim amar aquele que, o meu marido, é isso? Que tem me batido, que tem me traído? Você está pedindo para mim amar a minha vizinha que tem falado mal de mim? É isso que você está pedindo, Jesus? Você está pedindo para mim amar meu chefe? Você está pedindo para aqueles que estão puxando o meu tapete, é isso? Você está pedindo para mim amar eles? Sim. Viver na contramão do mundo. Muitas das vezes, queridos, a contramão do mundo é difícil, né? Viver na contramão do mundo. O mundo está pedindo para você ter muitas mulheres, né, homens? E você fala, não, eu não quero, eu amo uma pessoa, só amo uma mulher. O mundo está pedindo para você ter muitas famílias, né? Mas você fala, eu devo amar a minha família. Então, viver na contramão do mundo, para um jovem também, eu considero que deve ser difícil, né? Às vezes você fala, nossa, é uma perseguição viver na contramão do mundo. É uma perseguição para mim. Isso é perseguição para mim, viver na contramão do mundo. Será que viver na contramão do mundo é difícil para você? Está dificultoso para você? Para esses irmãos que estavam perseguidos, para ele, quando ele conheceu a verdade, para ele, é verdade, é o natural. Muitas das vezes nós reclamamos que na nossa família, muitas das vezes nós reclamamos da comida que nós temos comido, muitas das vezes nós temos reclamando da água que nós temos tomado banho, está muito frio, está muito quente. Mas temos que dar valor àquilo que temos, queridos. Viver na contramão do mundo é não murmurar. Muitas das vezes viver na contramão do mundo é não pecar, viver na contramão do mundo, sim. Mas muitas das vezes o seu pecado está na sua boca. Muitas das vezes o seu pecado está no seu pensar, muitas das vezes o seu pecado está no seu agir. Não fica satisfeito porque você está sentado nessa cadeira. Porque ser crente aqui é baba demais, é muito fácil. Mas Jesus está querendo que você seja filho de Deus, crente da porta para fora. Seja diferente, seja uma diferença lá fora. Essa é viver na contramão do mundo. Olhar para o sistema eu não quero. Outra coisa de nova criatura, será que as pessoas, vou fazer uma pergunta para você, será que as pessoas sabem que você é um cristão? Lá no seu trabalho, será que a pessoa fala, nossa, aquele negão ali, ele é diferente, ele é o quê? Ele é ET, ele é cristão, tal, ou aquela jovem ali é diferente, o que ela é? Será que as pessoas que estão ao seu redor procuram saber quem é você? Procuram saber com quem você anda? Será que as nossas atitudes são típicas de alguém que é seguido por Cristo, que é discípulo de Cristo? Queria vou falar uma coisa para você, muitas pessoas querem ser seguidor de Cristo. Muitas pessoas, até um traficante quer ser seguidor de Cristo. Muitas pessoas têm achado que a Bíblia tem uma frase bonita, mano, que legal pra caramba. Conhecerei as verdades e a verdade nos libertará. É uma frase bonita, não é? Muitas pessoas colocam lá no Facebook e falam assim, conhecerei a verdade e nos libertará. Opa, essa é a frase do dia. Seja abençoado aí, amigos do Face. Mas muitas das vezes, queridos, a questão dessa palavra não é a leitura, mas é o praticar. Se você não pratica, não adianta nada a letra. Porque Satanás, ele conhece a letra.
Satanás, ele conhece a Bíblia, mas Satanás, ele não sabe a revelação que está por trás da letra. A revelação dessa palavra é muito poderosa. Para seguir Jesus, querido, eu considero Jesus como uma pessoa que não é impopular, é uma pessoa impopular. Você não dá para seguir Jesus no Facebook. Você não dá para seguir Jesus no Twitter, você não dá para seguir Jesus no Instagram, você não dá para seguir Jesus no YouTube, você não dá para seguir ele. Jesus é uma pessoa impopular que você deve encontrar ele no secreto. E quando nós, Igreja Livre, nós achamos que por ter muitos seguidores no Facebook, só porque você é crente, só porque você está pregando lá fora, não tem muitos seguidores. Para seguir Jesus, você precisa fazer a diferença. Vamos colocar o exemplo de Daniel. Vamos lá, o exemplo de Daniel. Daniel 1:8 diz assim: resolveu Daniel firmemente, não contamina-se com as finais iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu o chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. Vou fazer uma pergunta para você, meus irmãos. Será que faremos a mesma coisa que Daniel? Será que você está fazendo a mesma coisa que Daniel? Quando a pessoa fala assim, ninguém está olhando, bebe um pouquinho aqui. Dinho, ninguém está olhando. Mente ali, só para você ganhar mais um cliente para cortar o cabelo. Seu chefe pede, não, você tem que mentir. Para trabalhar aqui, você tem que mentir. Será que você está fazendo a atitude de Daniel? Ou você está se contaminando? Será que você está honrando Deus a todo momento? Porque Daniel, quando ele disse não para as coisas do mundo, ele honrou Deus. Queridos, você quer honrar Deus? A maior honra para Deus é quando você vira as costas para o pecado. Para não honrar Deus, queridos, você não está honrando Deus quando você é fiel nas casas de alívio. Você acha que às vezes para honrar Deus tem que ser fiel aos cultos de domingo. Para honrar Deus você tem que ser fiel no discipulado, queridos. Isso está honrando a Deus? Eu não sei. Tem que ver o seu coração, qual é a motivação do seu coração para estar aqui. Porque muitas vezes você está aqui porque o seu discipulador pediu. Eu não sei, não posso julgar isso. Eu posso julgar as atitudes, mas examinar o seu coração, não tenho como fazer isso. Graças a Deus por isso. Mas muitas das vezes nós temos falado, quero honrar Deus porque eu estou honrando Deus porque eu estou no fiel no culto de domingo. Queridos, muitas pessoas estão aqui, esse culto está lotado, não sei, está faltando muitas pessoas, mas esse culto está lotado porque tem Santa Ceia. Porque muitas pessoas têm ido para a igreja só para tomar Santa Ceia. Não sei, só eu que percebi, não. O culto de Santa Ceia vem muita gente, né? Mas os cultos normais, assim, que acha que essa pessoa acha normal, que ele falta. Não, vou assistir online, quero ficar online, quero ficar ligado. Queridos, como foi difícil essa quarentena? Graças a Deus, minha esposa me conhece, graças a Deus que voltou o culto presencial, porque a live já deu. Já deu. No começo foi da hora, no começo foi coisa diferente. Mas depois de 3 semanas eu falei, meu Deus. Aí eu estava ligado na televisão, libera a Dória. Vai Dória, libera. E nada. Foi difícil demais. Foi difícil demais ficar num culto online. Porque parece que você está adorando ali, mas é difícil. Tem muitas pessoas que estão online lá, que não podem estar aqui, que eu creio que está difícil. Mas aquelas pessoas que preferiu dormir, eu quero acordar, o culto é 9 horas, eu vou acordar 8h59, eu vou ligar meu celular e vai aparecer o culto. Eu vou sentar, vou assistir o culto tomando café. Mas será que essa pessoa que está aí, ou pessoa que está aí assistindo
Será que você levantou sua mão para adorar o Senhor Jesus? Será que você levantou, se preparou, porque tem que ter um preparamento? Será que você está assistindo o culto com pijama? Será que você se preparou, colocou a melhor roupa para sentar na mesa do rei? Tem esse detalhe. Será que você está honrando a Deus? Será que você é temente a Deus? Teve um momento que eu fui fazer um trabalho externo, e eu peguei um táxi e tal, e o cara me buscou em casa, tal, fazer um trabalho. Aí nós conversando ali e tal, que a viagem era longa, que fazia uma resenha com o motorista ali e tal. Eu falei, se não. Aí ele falou assim, e aí, você vai pro motel, né? Aí eu falei, não. Não, você não curte? Eu falei, não. Você não curte? Não. Não curto. Eu falei, por quê? Porque não me agrada o que acontece lá. Mas por quê? Por que não? Eu prefiro ficar na minha casa, na minha cama com a minha esposa. Eu curto motel. Fazenda melhor ainda. Mas é a mesma coisa. Eu falei, não. Hotel e motel totalmente diferente. Queridos, aí ele começou a me apertar. Aí eu comecei a falar assim, não, eu tenho que viver uma vida diferente. Eu não curto. Se você curte, tipo assim, eu te respeito, eu falei assim, eu respeito você. Você viu que você curte, eu não estou xingando. Mas eu não concordo com essa prática. Aí quando ele me deixou no local, ele antes de eu sair, ele falou, você é cristão, né? Eu falei, sou. Aí ele falou, percebi desde o momento que eu peguei você na sua casa. Eu só estava fazendo um teste. Queridos, nós estamos rodeados de nuvens de... Teve um momento no meu trabalho, tal, veio, acho que foi no penúltimo emprego que eu estava. Teve uma pessoa que chegou lá na minha empresa, tal, eu ajudando ela, e ela começou a falar uma besteira, ele é pastor, tal. Aí ele falou algumas coisas, nosso jovem está perdido, tal, esses mundo, para ver o que eu ia falar com esse jovem perdido, tal. Não me lembro como foi. Só sei que no final ele falou assim, eu sei quem você é. Você é da igreja do apóstolo Alan, né? Na época era Projeto ID, né? Eu falei, sim. Continua com o seu testemunho. O que ele quis dizer para mim? Que você está bem. Tipo assim, pessoas jogou um verde para mim, mas muitas das vezes eu não caí no verde. Queridos, é assim, você vai ser testado a todo momento. E quando você passa no teste, você tem que ficar feliz, querido, porque ali nesse teste, para você, querendo ou não, foi uma perseguição? Foi, tipo assim, a pessoa te jogou ali, mas você tem que estar feliz porque você passou no teste. Querido, para você ser um filho de Deus, discípulo de Deus, muitas pessoas querem ser discípulo de Deus, mas não quer abrir mão. Ser discípulo de Deus tem que abrir mão. Tem que abrir mão de algumas coisas. Será que você tem medo o que as pessoas vão pensar em você? O que as pessoas vão pensar de você, o profeta Daz? Será que você tem medo, igreja, de que as pessoas estão falando de você? Será que você tem medo? Porque se você tem medo, é porque você está devendo. Porque quem tem medo está devendo de alguma coisa. Queridos, nova criatura tem que ter uma atitude, uma postura. Lá em Romanos 1, 16, 17 diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Olha, será que você tem vergonha de anunciar o evangelho? Será que você tem vergonha de falar de Jesus na sua faculdade? Será que você tem vergonha de falar de Jesus para o seu vizinho? Porque é nova criatura. Será que você tem medo? Ontem eu estava no aniversário de um primo meu, uma criança. Aí a mãe pediu
pediu para mim e o Edmilson orar pela criança. Eu falei, não, tem que orar. Muitas pessoas do mundo tem que orar. E nós vamos orar lá, estamos orando, e pondo as mãos na criança, tal, declarando, pá. Aí foi no parabéns. Aí o Giló, quando nós estamos aqui, o Giló, como nós estamos aqui, nós temos que falar a benção. Nada de pique, não. Não, tem que falar a benção. Aí quando eu fui ver, tava lá a Maria do volta atrás. É benção, é benção, é benção. Quando chegou na benção, é benção. Vai já, na hora. Tipo assim, porque assim nós não temos que ter vergonha. Tinha pessoa do mundo, tinha cara que estava bebendo, não importa. Você tem que fazer a diferença onde você está. Tem que fazer a diferença onde você está. É poderoso, querido. O Espírito Santo de Deus, quando está em você, tem que fluir, tem que ir à labareda, tem que chegar, As pessoas têm que se queimar pelo fogo que está sobre a sua vida. Se não está queimando, é porque está apagado. Porque fogo tem que queimar. Se não queimar, porque está apagado. Então, queridos, isso é para nova criatura. Se você é nova criatura, tem que fazer uma certa diferença. Por que você está falando isso, queridos? Cristão ex-muçulmano, ele vivia uma velha prática, sim ou não? Aquele menino vivia uma velha prática, sim ou não? Uma fé errada, totalmente errônea ali naquele momento. Mas no momento que ele conheceu a verdade, quando o pai falou assim, sai da minha casa, tal, você não é mais minha família. A mãe dele falou uma coisa pesada. Eu prefiro um filho ateu do que um filho cristão. Olha, pesada. Mas o que o menino falou? Não. O menino não desistiu da sua fé. O menino falou assim, não, eu prefiro Jesus. Então, tchau. E é assim. Então, muitas das vezes, nós falamos, eu sou nova criatura, mas você tem medo de sair da sua zona de conforto. Eu vou falar um detalhe, tá? A igreja passou por uma dinâmica. Se eu chegar para você, tá bom? Se eu chegar para você hoje de manhã, você não pode entrar com o celular na igreja. O que você vai pensar? Você não pode entrar com o celular na igreja. Certo? O que você vai pensar assim? Você vai ficar com raiva de mim? Você vai devolver o celular ou você vai embora? Ou melhor, não precisa nem entrar, você vai entrar, mas você me dá seu celular? Não, vou fazer o seguinte, dá a sua carteira. Não, o seguinte, dá a sua chave do seu carro. Você vai questionar, por que a chave do meu carro? O que está acontecendo? Você vai questionar, sim ou não? Por que a minha chave do meu carro? Por que você quer minha carteira? Por que você quer meu celular? Alguma coisa, você é o quê, detetive? Você vai questionar. Levanta a mão quem está com a Bíblia aí. Dogão, quem? Com a Bíblia. E por que as pessoas pediram para você entregar o seu tesouro e você entregou? Foi um teste. Não sei como foi abordado. Eu ia perguntar para as meninas se alguma pessoa teve resistência em entregar a sua Bíblia. Mas muitas das vezes, queridos, nós temos valorizado um carro, mas não temos valorizado isso. Nós temos valorizado coisas pequenas, mas não temos valorizado a palavra. Você tem que questionar, você quer minha Bíblia por quê? Como eu vou adorar o Senhor Jesus? Por quê? Eu vi praticamente 99% da igreja está sem Bíblia. Mas por quê? Porque alguém te pediu? Porque entrega o carro lá agora lá. Estou precisando de um carro. Urgente, estou precisando de carro mesmo, urgente. Entrega a chave do seu carro também. O seu celular. Queridos, essa palavra, essa Bíblia, é um tesouro para os nossos irmãos que estão perseguidos. E muitas das vezes nós temos valorizado isso daqui, não estão valorizando. Então, igreja livre, você tem que ficar esperta. Como está a sua atitude? Você acabou de passar por um teste. Infelizmente, a maioria da igreja foi reprovada por Deus. Maioria. Até pastores. Até pastores. Então, queridos, nós temos que
Valorizar aquilo que temos, e aquilo que temos é poderoso. Perseguição lá em Mateus 5:10. Coloca aí, mídia, 5:10, perseguição. Mateus 5:10, vamos ler juntos. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Coloca aí, Danilão, 2 Coríntios 4, 8, 9, se eu não me engano. De tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. As pessoas, os que estão perseguidos, as pessoas têm colocado a arma na sua cabeça, mas ele falou assim: não aceito Jesus, eu não estou destruído. Ah, sai da minha família, mas eu não estou destruído. Fala para o seu irmão que está do seu lado, fala assim: a igreja de Jesus não é 2 igrejas. A igreja de Jesus não é 3 igrejas. A igreja de Jesus é uma igreja. E a igreja de Jesus é a igreja perseguida. A igreja de Jesus é a igreja perseguida, querido. Jesus foi perseguido, sim ou não? Daniel foi perseguido, sim ou não? Moisés com o seu povo foi perseguido, sim ou não? Davi foi perseguido, sim ou não? Paulo foi perseguido, sim ou não? Então a igreja de Jesus é perseguida. O corpo de Jesus é um só, querido, não é 2, não é 3, o corpo de Jesus é um só. Se nossos irmãos estão perseguidos, você está perseguido. Jovem, vou falar uma coisa para você. Se você não fica alegre quando um seu amigo está zoando porque você não pega ninguém, você está com um pensamento errado, porque você tem que ser feliz. Que está feliz quando você é zoado. Ah, você não pega ninguém, hein, Dogão? O Dogão é casado, perdão, Dogão. Você não pega ninguém. Não. Olha o Reinaldo atiçando. Ah, Reinaldo. Homem, se você não está feliz porque você está sofrendo uma perseguição no seu trabalho, porque você não tem traído a sua esposa, porque você não ama, você não olha para as menininhas que estão ao seu lado, espero em nome do Senhor Jesus que você não olha para ninguém lá para fora. Se você não está feliz de estar sendo zoado por seu amiguinho, você não gosta de mulher não, queridão? Você não gosta de mulher não? E você não está feliz de falar: eu amo minha esposa, eu olho para minha esposa. Você está com o pensamento errado, você está feliz. Que é uma perseguição que você está sofrendo. Mulher, se você não está feliz de a sua amiguinha estar zoando você, nossa, você é submissa ao seu marido mesmo, né? Porque o seu marido, o que fala você aceita. Se você não está feliz, está sofrendo essa perseguição de uma pessoa estar zoando você, você está com o pensamento errado, você está feliz. Porque o demônio está endemoniado na sua presença. Na sua presença o demônio tem que ficar endemoniado. Na sua presença a pessoa tem que ficar incomodada. Porque a luz, querida, a luz, ela tem que tocar em alguma coisa. Então essa perseguição, você sofre perseguição, algumas perseguição. Lógico que não é até lá, mas como eu posso sofrer perseguição se você está falando que a igreja perseguida é a igreja de Jesus? Você sofre alguma perseguição. Quando você está na contramão do mundo, cara, você vai ser apunhalado. Quando você está na contramão do mundo, você vai sofrer, cara. Você vai ser xingado porque você está na contramão do mundo, é perseguição. Mas tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Eu acredito que o que o Senhor falou conosco, espero que foi cirúrgico. Foi cirúrgico. Como falei com o MDA ali, eu falei: MDA, não é muito o que falar não, tem que ser cirúrgico, tem que ir no alvo. Danilo, passa o vídeo lá, tá? Vamos ouvir um vídeo, um testemunho do irmão que estava sendo perseguido.
Minha esposa me deixou e levou meu filho. Perdi minhas posses e muitos perseguidores ainda estão à minha volta. Esconder ou assumir a nova identidade em Cristo? Mais que uma decisão de coragem, para os cristãos ex-muçulmanos é uma questão de vida ou morte. Seguir a Jesus é optar por uma história de perseguição e abandono. Em países como a Eritreia, Etiópia e Somália, os cristãos são ameaçados, presos e oprimidos. Diante da forte violência, muitos são obrigados a fugirem de suas comunidades ou países. A perseguição iniciou quando eu e minha esposa começamos a ir para o discipulado na cidade. Nós andávamos 7 horas para chegar à igreja. Meus irmãos escreveram cartas para o governo, nos acusando. A polícia foi até a casa de um dos cristãos que nos treinava. E eles prenderam minhas mãos atrás das minhas costas e começaram a me chamar de louco. Às vezes, eles nos colocavam em celas e nos acorrentavam. Outras vezes, nos batiam. Eu me lembro que enquanto eles nos batiam, perguntavam por que eu estava dividindo o povo do meu país. Eles me consideravam um traidor. Naquele momento, meu coração estava dividido. Eles estavam me batendo, me insultando, e eu comecei a duvidar. Eu comecei a pensar em voltar atrás, voltar ao Islã. Mas eu podia sentir fisicamente em meu corpo que aquilo me faria mal e que só voltava a me sentir bem quando confessava Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E foi isso que aconteceu. Um dos maiores desafios para os cristãos, nesse contexto, é permanecerem firmes, sabendo que as pessoas mais próximas deles virarão as costas por causa da nova fé e não farão mais parte de suas vidas. É difícil pensar nesse isolamento, que a porta para os seus familiares está fechada. Família, amigos, comunidade, todas as portas estão trancadas. Eu perdi muitas coisas. Fui preso e apanhei. Minha esposa me deixou e levou meu filho. Perdi minhas posses e muitos perseguidores ainda estão à minha volta. Nós aconselhamos os novos cristãos a não serem ingênuos ou descuidados, para terem sabedoria, lerem e entenderem a palavra de Deus, procurarem treinamento e serem cheios do Espírito de Deus quando participarem de atividades religiosas, estarem atentos à perseguição, mas não serem reféns dela. Mesmo diante da perseguição, nossos irmãos não perdem a esperança e dia após dia vencem obstáculos, aprendendo a todo momento a serem mais parecidos com Jesus. Como eu olho para a perseguição, Jesus foi humilhado. Ele foi abatido, crucificado por causa do pecado. E eu fico pensando, por que isso aconteceu com Jesus? Por minha causa, por você, nossas iniquidades. Ele não é pecador, mas morreu por isso. Então eu entendo que, por causa do amor de Jesus, eu preciso enfrentar a perseguição. A perseguição passada, a perseguição futura, me traz alegria hoje. Porque isso acontece comigo hoje, por causa de Jesus Cristo, minha salvação, minha escolha. Quando você está isolado, uma porta se fecha. Olhe para outra porta que Deus vai abrir. Espere mesmo que ela ainda não esteja aberta. Como um só corpo, a Portas Abertas busca aproximar os cristãos perseguidos daqueles que vivem em liberdade para fortalecerem uns aos outros. Eu perdi contato com pessoas muito importantes para mim. Eu fiquei sem ninguém. Mas Deus tem enviado outros cristãos
que me amam e amam a Cristo. Eles me mostram seu amor e às vezes até perguntam: você precisa de um irmão? E eu preciso, eu não tenho ninguém. Então eles vêm até mim. E a salvação que Jesus veio trazer para todos nós me aproxima de você que está no exterior e de todos vocês, meus irmãos da igreja. Nós temos que orar. Acredito que Jesus Cristo tem o poder para me proteger de todo sofrimento, de toda perseguição. A igreja perseguida precisa de ajuda para continuar sendo luz nos lugares mais fechados ao Evangelho. E você pode transformar a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que são extremamente perseguidos por causa da fé em Jesus. Saiba como: www.portasabertas.org.br. Se não me engano, um ano e 8, 7, por aí. E assim, desde quando eu entrei na Portas Abertas, eu vejo que eu tenho me tornado um cristão melhor, né? Eu tenho visto algumas atitudes, algumas práticas como filho de Deus que eu tenho feito errado. Preciso melhorar muito, querido. Essa palavra aqui, antes de o Senhor falar com você, Deus falou comigo no secreto. Você precisa ver a crise que eu fiquei, eu acho que nesse mês de setembro, estou numa crise assim, falando com o Senhor Jesus, de como poder ministrar. O Senhor falou comigo num secreto aqui, portas fechadas, falou comigo, e assim, Ele também foi cirúrgico na minha casa, quando Ele falou comigo. Ontem também, quando eu estava montando a palavra, o Senhor também falou comigo. Então assim, queridos, eu não quero que você pense, nossa, Adé é o master, né? O cristão master. Não, querido. Poderia estar sentado junto com você aprendendo. Eu vou falar uma coisa. Eu não sei, viu? Eu não sei, se alguém pedisse minha Bíblia, eu não sei se eu entregaria ou não. Então assim, eu não quero que você pense, vai embora e fale assim, nossa, é um cristão legal, hein, cara? Não. Essa palavra foi para nós, igreja. Igreja livre. E eu tenho uma liberdade assim, depois quando eu entrei na Portas Abertas, às vezes aparece um cristão lá perseguido, o testemunho deles é poderoso. No ano passado nós falamos sobre a Coreia do Norte, conheci a Ryu, poderosa. Eu me lembro quando eu conheci ela, estava com o braço quebrado e ela orou pelo meu braço. Olhou com o meu braço assim, foi da hora. Eu não entendi nada da oração, mas beleza. Mas eu recebi. Então assim, tem sido poderoso. Um dia eu estava teve um trabalho muito cansativo, no penúltimo trabalho que eu estava, muito cansativo mesmo, e eu ia fazer prova da faculdade. Aí eu fazendo a prova da faculdade ali e tal, eu falei, Senhor, será que está valendo a pena? Será que para o teu reino vale a pena? Eu não queria que o meu trabalho fosse para enriquecer o homem, assim, entendeu? Eu queria trabalhar para o Senhor, assim. Será que essa faculdade mesmo que eu tenho que fazer, Senhor? E quando eu fiz essa oração ali, um secreto, fazendo a prova ali mesmo, na cadeira da faculdade ali, fiz essa oração com o Senhor, e depois o Senhor desligou, fechou a porta onde eu estava. Fiquei 9 meses desempregado, vivendo o milagre do Senhor Jesus, vivendo o milagre. Eu e minha casa não faltou nada, vivendo o milagre do Senhor Jesus, e o Senhor estava preparando o lugar. Quando eu fui participar da entrevista da Portas Abertas, a verdade, quando me ligou assim, eu falei, aí falou, aqui é da Portas Abertas, tal, Portas Abertas, tal, beleza. Mas eu nem lembrava o que era Portas Abertas. Eu falei, o que é Portas Abertas? Eu nem me ligava. Aí quando eu pesquisei lá no Google, eu falei, o quê? Portas Abertas? Aquela lá da igreja. Pensei, ixi, agora. Quando eu cheguei lá, eu tenho, assim, muitas pessoas têm me ensinado, mas assim, o meu chefe, né, chama Calil, o homem que estava falando no primeiro vídeo que vocês viram, o secretário-geral Marco Cruz também, cara de topzera, corredor. Quando eu ouvi eles assim, eu falei, caramba, eles me deixou tão à vontade,
que parece que eu estava conversando com o Doga, com o pastor Alan, parece que eu conhecia, ó, faz tempo. Parece que eu conhecia faz tempo. Eu falei, ixi, essa vaga é minha. Tipo assim, eu passei primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase. Eu estou lá e eu sou muito feliz lá. Muito feliz lá, tenho aprendido muito. Cada dia tem sido um aprendizado para mim como profissional, lógico, como profissional e também como filho de Deus. Então, assim, às vezes aparecem uns irmãos lá que estão perseguidos. Eu tive a liberdade que eu vi que a igreja precisa de dar o nome, pastor Alan, dê o nome da nossa igreja. Está na fila lá para receber um cristão perseguido aqui. Eu creio que vai ser um culto top. Receber um cristão perseguido, teve a liberdade, eu não falei com o senhor, me perdoa, mas eu creio que a igreja precisa. Lógico que quando vir, vai ter um esquema de segurança. Não pode filmar, vai ter que ter uma certa restrições ali, não pode filmar. Vai ter todo o esquema, creio que em nome de Jesus, ano que vem, nós vamos ter um grande culto de missões aqui. Para você ouvir um cristão perseguido, é maravilhoso. E é assim, queridos, e é assim, nós temos que fazer a diferença, nós temos liberdade de ler a palavra no parque, na sua casa, no ônibus, no trem, nós temos que dar valor àquilo, tá bom? Agora, o que nós temos que fazer como igreja livre é aqui, uma ação. Qual que é uma ação? Oração. Orar, agir. Então, a que hora nós temos que, como igreja, fazer uma intercessão pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos por amor a Cristo. Então, eu queria acionar aqui, convidar o profeta Darcio, aqui o AP, o apóstolo Alan, que convidar aqui. Eu queria porque não tem criança aqui, cara. O Abraão, você chama a Maria, por favor. A Maria. E o mestre Daniel, por favor, mestre. Vamos fazer uma oração direcionada. O objetivo Vem cá, Maria. O profeta Darcio, eu quero que você ore pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Amém? Por amor a Jesus, que você venha profetizar na vida deles, que não venha faltar fé, queridos. É difícil, demais difícil. Muitas pessoas querem desistir, muitos desses irmãos, você precisa ver o sofrimento deles. Então eu queria que você orasse pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Amém? Amém, glória a Deus. Antes de eu orar, quero dizer algo aqui que muitas das vezes a gente não dá valor, o poder da oração. E o ano passado, Ade, aqui na igreja perseguida, oramos pela Coreia do Norte. E eu orei pelo imperador de lá, para que Deus fizesse algo. Lógico que a gente não quer a morte de ninguém. Cristão, ele é para levar amor, e Deus sabe de todas as coisas, mas eu coloquei para que Deus fizesse algo. E hoje eu não sei onde está o imperador. Se alguém sabe, passa essa informação, porque ele tomou um chá de sumiço. Agora eu não sei o que aconteceu com ele, Deus sabe. Mas que Deus tomou uma providência em referente à vida dele. Aí você fala, foi a igreja fonte de alívio, que orou e Deus proveu algo. Como a Ade falou aqui, somos um corpo. Juntamos com todas as igrejas do mundo e com eles que habitam lá. E se tornamos um em oração. E Deus ouve a oração do justo, que tem os seus efeitos. E a nossa oração vai chegar aos nossos irmãos. E outra coisa, a volta de Jesus, ela depende muito da conversão do muçulmano. Porque a mesquita que está lá, que é a cúpula de ouro, vai ser lá onde que está sendo tudo preparado, lá que vai ser a volta de Jesus, vai ser estabelecida naquele local.
E vai haver esse momento de paz entre cristãos e muçulmanos, e eles vão permitir que os cristãos entrem e tomem posse daquele lugar. Então é muito importante a nossa oração pela conversão dos muçulmanos, que é algo que parece ser tão difícil, mas Deus provê essas coisas, né? Pai amado, eu te louvo e te dou graça, Senhor Jesus, pelo nosso entendimento, pela nossa liberdade. Eu te dou graça, Senhor Jesus, e agora eu me coloco como intercessor, Pai, para a vida daqueles que estão sendo perseguidos, para a vida daqueles que renunciaram, Pai, o conforto, renunciaram, Senhor Jesus, aquilo que dava estabilidade para a vida deles, ó Pai, dinheiro, propriedade, Senhor, a própria vida, filhos, Senhor, e agora eles estão sofrendo pelo Teu nome, Senhor Jesus. E como aquele irmão, a felicidade, a alegria dele, Pai, de testemunhar e chegar até a mim, que estou aqui tão longe, Pai. Eu louvo a Deus pela vida dele, Senhor Jesus, e por todos aqueles que estão sendo perseguidos nessa hora. Que o Senhor possa, Pai, trazer o mantimento, ó Pai, físico e espiritual para a vida deles. Traz o conforto, ó Pai, traz a paz em meio à guerra, Senhor. É que eu te peço, Pai, nessa hora, chega até eles, ó Pai, aonde eles estão, e que outras vidas possam ser convertidas, Pai, que mais muçulmanos venham conhecer a verdade, Senhor, venham conhecer a Cristo, ó Pai, e toma posse dessa verdade, com coragem, Senhor Jesus. Dê força, Pai, para que eles, mesmo quando for atingidos, mesmo com ser torturados, Senhor Jesus, eles não renunciem à sua fé, Senhor Jesus. Esteja com eles nessa hora, Pai, assim como o Senhor esteve com Estevão, Pai, que ele viu os céus abertos, Senhor, e mesmo sendo, Pai, apredejado, ele olhou, Pai, o Senhor assentado à destra do Pai. Assim possa ser com meus irmãos, Pai, que nessa hora estão sendo torturados, ó Pai, estão sofrendo pelo Teu nome. Eu oro pelas vidas deles, ó Pai, e que o Senhor possa prover, ó Pai, tudo que eles precisam, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nossa oração agora, o mestre Daniel vai orar. Mestre Daniel, que assim, a Portas Abertas tem um setor assim, que fornece ensino para os nossos irmãos que estão sendo perseguidos, fornece. Que nunca venha faltar ensino para eles. O próprio missionários, queridos, missionários que ajudam esses que estão perseguidos, são os próprios que estão perseguidos. Portas Abertas resgata eles, cuida deles, sara ele, dá ensino e ele faz o discipulado. Olha que coisa incrível. Então que não falta ensino, mestre, que não falta ensino para esses irmãos. Amém. Eu lembro que no ano passado, como o profeta mesmo lembrou a nós, oramos pela Coreia do Norte, país principal no ranking de perseguição. E o Dani, uma criança, meu filho, né, representa muito bem aquele que tem sede por aprender. Porque uma criança, ele está sempre pronto a aprender, né? O adulto, quando alguém vem ensinar, geralmente ele fala, não quero saber disso, eu já sei. Ele rejeita o ensino, mas uma criança tem sempre o coração aberto. E ele ouviu acerca da Coreia do Norte, e nós falamos, vamos orar pelos nossos irmãos perseguidos. E nós temos todos os momentos que nos reunimos para agradecer ao Senhor pelo alimento, estamos em famílias reunidos, e quando cabe a Ele a oportunidade de Ele orar, Ele sempre ora pelos nossos irmãos perseguidos e cita a Coreia do Norte. Ele fala, Senhor, obrigado por esse alimento, não deixa faltar na mesa dos nossos irmãos, abençoa e cuida dos nossos irmãos perseguidos lá da Coreia do Norte. Eu acho isso tão lindo, porque o tempo não fez apagar essa chama, porque ele entendeu. E essa é a importância também do ensino, e isso que nós estamos fazendo aqui hoje também, está nos ensinando a nunca se esquecer dos nossos irmãos que não podem erguer a voz para adorar ao Senhor, mas mesmo assim, eles não trocam a adoração deles por nada. Senhor, neste momento, eu quero, Senhor, orar pelos nossos irmãos, principalmente pela missão Portas Abertas e todas as outras missões que pelo mundo têm se dedicado a capacitar, Senhor, o corpo de Cristo para levar ensino que alcança vidas. Senhor, nós ouvimos aqui o testemunho do nosso irmão que anda por mais de 7 horas para ser discipulado. Senhor, e muitas vezes aqui no Brasil nós temos visto
que nós nos oferecemos para ir na casa das pessoas, ajudar, ensinar, discipular, e as pessoas, Senhor, elas arrumam desculpas quaisquer para não serem discipulados. Nós, Senhor, queremos ir lá, mas as pessoas rejeitam. Mas nós queremos neste momento, Senhor, orar para que a Tua palavra seja ensinada, pessoas sejam capacitadas em toda a face da terra, porque aonde a Tua palavra é ministrada e ensinada, vidas são transformadas, vidas são libertas das mãos do inimigo, Senhor, e nós queremos orar para que hajam recursos para o ensino, para que o Senhor dê estratégias para que consigam alcançar muitas pessoas, para que o Teu evangelho venha alcançar, Senhor, muitos e muitos naqueles países que estão em perseguição. Senhor, nós oramos para que as igrejas, os institutos tenham, Senhor, mais liberdade para poder ensinar acerca do Teu evangelho, e que muitas pessoas, Senhor, tenham o seu coração voltado por aprender mais da Sua palavra, e que esse ensino seja disseminado, Senhor, causando uma transformação em toda esta sociedade onde eles vivem. Senhor, nós clamamos e intercedemos como igreja brasileira, pedimos também que o Senhor envie mais pessoas dispostas a se doarem para, Senhor, discipularem, para formarem discípulos, e que esses discípulos ganhem multidões para o Teu nome. É assim que oramos e intercedemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A apóstola Adriana vai orar pelas mulheres. Queridos, as mulheres são forçadas a se casar, as mulheres são, quando conhecem a verdade, elas são forçadas a se divorciar. Muitas mulheres são estrupadas. Então eu queria, pastora Adriana, que você orasse pelas mulheres agora que estão sendo perseguidas. Pai querido, o meu clamor nessa manhã é que cada mulher, Senhor, desses países que estão grandemente perseguidos, elas sejam reveladas, Senhor, na essência de quem Tu és e de quem elas são. Senhor, nós entendemos, e eu entendo, Pai, é muito claro para mim, quando o Senhor veio, Jesus Cristo em carne, veio como homem, andou nessa terra, sofreu todas as dores, foi perseguido, mas o Senhor teve um trabalho tão espetacular, tão tremendo, que é resgatar a dignidade da mulher, é resgatar a identidade da mulher, mostrar, Senhor, para a mulher que tudo aquilo que Satanás fez através dela, usando a alma e as emoções dela no Éden, é mentira, aquilo não é verdade, porque quando o Senhor criou a mulher, o Senhor a criou, Pai, para que trouxesse um equilíbrio na terra, para que fosse também, Senhor, uma intercessora, aquela que liga a humanidade aos céus. Então, Senhor, eu clamo por cada mulher, Senhor, desde aquelas bebezinhas, as que ainda mamam no peito, porque a Tua palavra diz que a criança de peito entrega a Ti o perfeito louvor, desde essas meninas que sofrem abandono, que sofrem violência física, a violência, Senhor, verbal, violência psicológica, Senhor, que cada uma delas sejam visitadas pelo Teu Espírito de uma forma tão extraordinária, de que quando alguém chegar perto, Senhor, para tocar, para maltratar, sinta, Senhor, o poder da força do Teu Espírito, sinta, Senhor, sendo impulsionado para longe, e sintam sede e fome de Te conhecer. Senhor, eu oro para que haja sabedoria, Senhor, em cada mulher, que elas entendam, Senhor, e que elas se movam pelo Teu Espírito, que com toda a sabedoria, Senhor, elas façam o Teu nome conhecido, que a Tua presença seja conhecida, não por palavras, mas por manifestação de poder, não por insistir, não por falar muito, Senhor, como está escrito na Tua palavra em 1 Pedro, Senhor, mas pela manifestação de poder, Senhor, e a minha oração não é para que elas deixem de ser perseguidas, porque, Senhor, o nosso coração dói quando a gente vê eles perseguidos, mas nós nos perdemos porque não somos perseguidos. Nós nos perdemos, Senhor, porque nós temos demais. Mas a minha oração não é que elas deixem de ser perseguidas, é que cada perseguidor Te conheça e sinta um impacto
Espírito da tua presença ao encontrar cada uma dessas mulheres e sejam transformados e jogados ao chão em quebrantamento. Assim, Senhor, como aconteceu quando o Senhor batizava, quando João Batista batizava e as pessoas chegavam chorando, se arrependendo, confessando os seus pecados, sem entender o porquê. Que seja essa unção, esse avivamento derramado, Senhor, sobre aquela igreja e especificamente sobre as mulheres que representam a tua igreja. Eu creio, por isso eu oro, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Querido, o apóstolo Alan agora vai orar pelos pastores. Infelizmente, muitos pastores estão com a mente fechada em relação a isso, né? Nós temos muita dificuldade, às vezes, de conversar com alguns pastores. Muitos pastores não acreditam, muita igreja não acredita nisso que está acontecendo. E eu vejo o pastor Alan com a mente aberta. Então, que você orasse pelos pastores, em nome do Senhor Jesus, em geral. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu levanto a minha voz como apóstolo dessa nação e apóstolo de nações, Senhor. Senhor Jesus, há um evangelho estranho sendo pregado pelo planeta. Um evangelho que não saiu da Bíblia. É um evangelho relacionado a coisas, relacionado a bens. É um evangelho relacionado, Senhor Jesus, com o ter e não do ser. E esse evangelho tem corrompido corações de cristãos pelo mundo inteiro e tem corrompido o coração de líderes mundiais. Pastores de alto escalão. Olha o termo que eu estou usando, Jesus. Alto escalão. Nem deveria existir esse termo entre os cristãos. Porque a tua palavra diz que aquele que quer ser o maior se torne o menor. Mas porque tem sido impregnado, Senhor, o ter dentro da igreja, Senhor. Esses pastores têm se preocupado apenas com coisas. Ensinado os cristãos a terem coisas, a quererem conquistar coisas. Senhor Jesus, a tua igreja precisa de cristãos que lutem pelo Evangelho, que desejem o Evangelho, que desejem Jesus, que queiram mais de Deus, que queiram intimidade com o Pai, que entre escolher a vida boa e a intimidade com Deus, escolha intimidade com Deus. Por isso eu intercedo pelos meus irmãos, pastores, que são meus, como o AD diz, nós somos uma igreja. Então se eles estão cometendo pecado, eu também estou cometendo pecado. Se eles estão falhando, eu também estou falhando, porque nós somos um corpo. Ó Pai, abra os olhos dos meus irmãos, líderes, pastores, apóstolos, mundiais, e toda a liderança da igreja, que há uma necessidade mundial. Pai, nós não podemos se satisfazer com nossos BMWs, satisfazer, Senhor Jesus, com os grandes carros e grandes condomínios de casas fechadas, satisfazer no conforto das igrejas cheias de ar-condicionado e tantas coisas, com shows, gospels, enquanto existem irmãos, Pai, morrendo por causa do Senhor. Oh Senhor, nos ajude a abrir a visão, Senhor, só o Senhor, Espírito Santo, a tua palavra diz que só o Senhor pode convencer o homem do pecado e do juízo. Então eu peço que o Espírito Santo convença os meus amigos, líderes por todos os lugares, que existe, Pai, grandes homens e mulheres de Deus. Eles são grandes, Senhor Jesus, com atitudes, mas eles são anônimos. Pessoas anônimas diante dos homens, mas que o Senhor conhece bem cada um deles. Que nós, Pai, que ainda estamos nessa terra, venhamos abrir os olhos, Pai, para interceder, como estamos fazendo aqui hoje, tão pouco. Eu acho que uma vez por ano é tão pouquinho, Pai, poderíamos expandir mais, Senhor, isso. Mas, Pai, que tem que ter um começo, então nós já começamos, não somos melhores, porque se fôssemos já estávamos fazendo mais. Mas o que eu quero, Pai, é que assim como o Senhor abriu os nossos olhos, abra os olhos dos meus amigos, dos meus irmãos. Pai, não importa o nome, não importa a igreja, não importa a placa, Pai, mas abre os olhos e que nós venhamos, Pai, abençoar, ajudar, acolher, ensinar, Senhor Jesus, orar, oh Pai, investir pelos nossos irmãos, Pai, que estão passando o que nós não estamos passando. E como disse a minha esposa, deveríamos às vezes passar para a gente saber o que é bom. Mas em nome de Jesus, eu declaro que o Espírito Santo é poderoso para guiar esses pastores, como abrir os olhos, Pai, que caia as escamas. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. A Maria agora vai orar pela igreja. A igreja
ela precisa ter liberdade. Ela precisa entender que ela precisa ter liberdade em adorar o Senhor Jesus. A igreja é livre. E a criança, ela não nega Jesus. A criança, ela tem liberdade de adoração. Então, assim, a melhor pessoa para orar para a igreja livre agora, de ter liberdade de adoração, liberdade de falar do evangelho, é uma criança. O adulto tem um coração muito duro, muito fechado, então uma criança tem que estar orando pela igreja, tá bom? Aí você ora pela igreja livre, tá? Senhor, eu entro em tua presença, Senhor. Senhor, eu apresento a tua igreja, Espírito Santo. Senhor, eu profetizo, Senhor, que ela vai ser liberta, Senhor, de toda a seta de Satanás, Espírito Santo, de tudo que Satanás tem planejado, Espírito Santo. Venha cair por terra, Espírito Santo, porque o Senhor não permite, Espírito Santo, que o Satanás, Senhor, venha entrar dentro dessa igreja, Senhor, que essa igreja vai ser liberta, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que ela venha trazer alívio, Espírito Santo, para muitas pessoas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa, Espírito Santo, que esteja com enfermo, Senhor, que essa igreja, Senhor, que o Senhor Jesus, Senhor, venha trazer alívio, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus.